Olá, sabem, há filmes que, por mais antigos que sejam, parece que foram feitos ontem. Hoje vamos mergulhar num desses casos. Um filme de 1946 que, acreditem, continua incrivelmente relevante. Falo de Os Melhores Anos das Nossas Vidas e do seu olhar brutalmente honesto sobre o que acontece quando os soldados voltam para casa. O filme ataca logo de frente um mito que todos nós conhecemos, a ideia do regresso a casa triunfal, cheio de heróis e desfiles. De um lado, temos a promessa de glória, de reencontros felizes, mas do outro lado, o filme mostra-nos a realidade nua e crua. E essa realidade é feita de ansiedade, de desemprego e de um trauma profundo de ter de se reajustar a um mundo que continuou sem eles. É aqui, neste choque, que a história começa. E para nos mostrar esta realidade, o filme foca-se em três homens, um sargento, um capitão e um marinheiro, que, por acaso do destino, voltam para a mesma cidade, a fictícia Boone City. Cada um deles vai ser um espelho das diferentes lutas que tantos veteranos enfrentaram. Então, quem são eles? Bem, temos o Al Stevenson, um sargento mais velho que em princípio tem a vida feita, família à espera e um bom emprego no banco. Depois, o Fred Derry, um capitão da Força Aérea cheio de medalhas, mas que veio de um meio pobre e agora não sabe o que o futuro lhe reserva. E por fim, o mais novo, Homer Parrish, um marinheiro que voltou da guerra sem as duas mãos. E aqui está o ponto-chave, a grande genialidade do filme. As feridas do Homer são, óbvias, físicas. Mas o que o filme nos diz é que todos eles, sem exceção, carregam fardos psicológicos imensos. Foi um dos primeiros filmes a falar a sério sobre as feridas invisíveis da guerra, algo que na altura era quase um tabu. E se olharmos mais de perto, vemos a dimensão do problema. O El, que tinha tudo, sente-se um estranho na sua própria casa, com os filhos já crescidos, e começa a beber para aguentar. O Fred é assombrado por pesadelos terríveis, o que hoje chamaríamos de stress pós-traumático, e sente-se completamente perdido. E o Homer? O Homer tem pavor que a sua deficiência o transforme num fardo, num monstro, e afasta a pessoa que mais o ama. Agora vamos sair um pouco das histórias pessoais para ver o panorama geral, porque estes dramas individuais, na verdade, servem para fazer uma crítica muito maior. O filme está a perguntar como é que uma nação inteira recebeu, de facto, os seus heróis. E esta citação, olhem, resume tudo na perfeição. Logo no início do filme, os três homens estão num avião a sobrevoar um cemitério de aviões de guerra. Milhares deles, alinhados, a apodrecer. Essa imagem de equipamento que já não serve para nada, que foi descartado, é exatamente como eles se vão sentir. Usados e depois arrumados, porque a guerra acabou. Pois, o filme põe mesmo o dedo na ferida. Mostra como a guerra, de certa forma, apagou as classes sociais, mas o regresso à vida civil trouxe-as de volta, e com força. O apoio do Estado era quase nulo. Imaginem, mais de metade dos desempregados em 1946 eram veteranos. E para além disso, os papéis na sociedade tinham mudado, as mulheres estavam a trabalhar. E o trauma? O trauma era algo que se varria para debaixo do tapete. E há uma frase dita pelo Al Stevenson que é um autêntico soco no estômago. Ele diz: "No ano passado era matem japoneses, este ano é façam dinheiro." Isto capta de forma brutal a transição do sacrifício da guerra para o materialismo do pós-guerra, um mundo onde estes homens, de repente, já não encaixavam. Certo, mas como é que o filme conseguiu ser tão real, tão autêntico? Bem, o segredo está no realizador, William Wyler, e na sua experiência pessoal, e em algumas escolhas técnicas muito arrojadas para a época. A receita para este realismo teve, basicamente, três ingredientes-chave. Primeiro, o próprio Wyler era um veterano. Ele combateu e ficou surdo de um ouvido, por isso ele sabia na pele o que era o trauma. Segundo, uma decisão de casting genial. Para o papel de Homer, ele não quis atores profissionais. Escolheu Harold Russell, um veterano que tinha perdido mesmo as duas mãos na guerra. E terceiro, um estilo visual revolucionário, graças ao diretor de fotografia Greg Toland. E que técnica era essa? A chamada Deep Focus Photography, ou fotografia de foco profundo. O que é que isto significa? De forma simples, quer dizer que tudo no ecrã está focado ao mesmo tempo. O que está à frente, o que está no meio e o que está lá ao fundo. Isto cria uma sensação de realismo incrível, quase como se estivéssemos dentro da cena, a poder escolher para onde olhar. Como seria de esperar, o filme foi um sucesso estrondoso, mas o seu legado é complicado. Num curto espaço de tempo, passou de obra-prima aclamada a alvo de perseguição política. É um espelho perfeito das tensões daquela época. Primeiro, a glória. O filme arrasou completamente nos Oscars de 1947. Levou para casa 7 estatuetas, incluindo as mais importantes: melhor filme, melhor realizador e melhor ator. Um triunfo absoluto. E aqui há um pormenor fascinante e único na história do cinema. O Harold Russell, o veterano que não era ator, ganhou 2 Oscars pelo mesmo papel. Um para melhor ator secundário e um Oscar honorário. É a única vez que isto aconteceu. Só isto já nos diz o impacto brutal que a sua performance teve.
Mas depois do triunfo, veio a tempestade. O clima político nos Estados Unidos mudou drasticamente e o infame Comitê de Atividades Anti-Americanas começou a investigar o filme. A acusação, que era propaganda comunista por causa das suas críticas ao sistema bancário e à sociedade americana. De repente, o filme que celebrava os heróis tornou-se suspeito. As palavras do próprio William Wyler, ditas em 1947, são de arrepiar. Ele disse: "Estou convencido de que hoje não me deixariam fazer os melhores anos das nossas vidas como foi feito há um ano. Estão a fazer com que as pessoas decentes tenham medo de expressar as suas opiniões." Isto mostra bem o clima de medo que a caça às bruxas instalou em Hollywood. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão, que é talvez a mais importante de todas. A pergunta que fica no ar é esta: enquanto continuarem a existir guerras e veteranos a regressar a casa, será que os temas deste filme alguma vez vão passar de moda? Será que algum dia vão ficar datados? Acho que infelizmente a resposta é bastante clara.